já se perguntou qual a importância de se entender a palavra de Deus? Você já se pegou lendo um texto bíblico e não entendendo de fato o que ele quer dizer? Pois bem, vamos aqui, através de texto bíblico, lhe dar algumas dicas para que possa entender um pouco mais dos preceitos da vida cristã. Eu sou seu irmão em Cristo, Wilton Romualdo. Bem-vindo ao meu canal. Eis aqui em minhas mãos um texto bíblico, a qual nós vamos fazer uso, e eu convido você que tem um exemplar da Bíblia Sagrada, que navegue até o livro creditado ao profeta Neemias, no capítulo de número 8, verso de número 1 a seguir. Faça a leitura comigo ou acompanhe atentamente. Daremos início a esse vídeo para a honra e glória do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Bom, Neemias, capítulo de número 8, o verso de número 1 em diante, diz a palavra do Senhor. E chegando o 7º mês, e estando os filhos de Israel nas suas cidades, todo o povo se ajuntou como um só homem, na praça, diante da porta das águas, e disseram a Esdras, o escriba, que trouxesse o livro da lei de Moisés, que o Senhor tinha ordenado a Israel. E Esdras, o sacerdote, trouxe a lei perante a congregação, assim de homens como de mulheres, e de todos os sábios, para ouvirem no primeiro dia do 7º mês. E leu nela diante da praça, que está diante da porta das águas, desde a alva até ao meio-dia, perante homens e mulheres e sábios, e os ouvidos de todo o povo estavam atentos ao livro da lei. E Esdras, o escriba, estava sobre um púlpito de madeira, que fizeram para aquele fim, e estavam em pé junto a ele, à sua direita, Matatias e Sema, Anaías e Urias, e Ilquias e Maacéias, e à sua mão esquerda, Pedaías e Misael, e Malquias, e Rassum, e Rasbadana, e Zacarias, e Messulão. E Esdras abriu o livro perante os olhos de todo o povo, porque estava acima de todo o povo, e, abrindo-o ele, todo o povo se pôs de pé. E Esdras louvou o Senhor, o grande Deus, e todo o povo respondeu: Amém, Amém, levantando as mãos, e inclinaram-se e adoraram o Senhor com o rosto em terra. E Jesua, e Bani, e Serebias, e Jamim, e Acube, e Sabatai, e Rodias, e Maacéias, e Quelita, e Azarias, e Josabade, e Hanã, e Pelaias, e os levitas ensinavam ao povo na lei, e o povo estava no seu posto. E leram o livro na lei de Deus, e declarando e explicando o sentido, faziam que, lendo, se entendesse. E Neemias, que era o Tirsata, e o sacerdote Esdras, o escriba, e os levitas, que ensinavam ao povo, disseram a todo o povo: Este dia é consagrado ao Senhor, vosso Deus, pelo que não vos lamenteis, nem choreis, porque todo o povo chorava, ouvindo a palavra da lei. Disse-lhes mais: Ide e comei as gorduras, e bebei as doçuras, e enviai porções aos que não têm nada preparado para si, porque esse dia é consagrado ao Senhor. Portanto, não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor é a vossa força. E os levitas fizeram calar todo o povo, dizendo: Calai-vos, porque este dia é santo, por isso não vos entristeçais. Vamos até o verso de número 18. E de dia em dia ele lia o livro da lei de Deus, desde o primeiro dia até ao derradeiro, e celebraram a solenidade da festa 7 dias, e no 8º dia a festa do encerramento segundo o rito. Bom, meus irmãos, quando nós navegamos pelas Escrituras Sagradas, nós chegamos aonde nós conhecemos, os protestantes conhecem, como o Primeiro Testamento ou o Antigo Testamento, como você queira descrever.
quando o texto nos diz sobre a lei de Moisés, estamos falando daquele que Deus deu a Moisés para que o povo de Israel seguisse. Bom, quando nós chegamos a esse liame, principalmente ao livro de Neemias, nós temos que entender o contexto da história para que antes nós possamos ter a visão de que Deus quer por toda a eternidade que o seu povo siga aquilo que é de sua vontade. Vamos traduzir isso. Para nós entendermos, nós temos que entrar em um contexto. Esse contexto apresentado está inserido na história do povo de Israel. Aquele povo, quando nós lemos esse texto, estava chegando do cativeiro babilônico. Eles tinham passado 70 anos em uma terra estranha. Muitos daqueles que foram levados cativos já haviam partido, já haviam morrido. E aqueles que estavam voltando já estavam inseridos, incutido na mente dele muitas coisas que já não agradava a Deus, pois eles foram criados, eles foram ensinados em uma cultura diversa à lei de Deus. E aqueles que restaram em Jerusalém, aqueles que restaram na Terra Santa, eles também foram contaminados pelas pessoas que ali estavam e havia dominado aquela nação. Aqueles restantes, os remanescentes que permaneceram na terra de Judá, estavam condenados a ser contaminado com o mundo ao derredor. Então nós chegamos aí por volta do ano de 515 a.C., o povo de Deus já havia voltado e já havia conseguido construir o templo de Salomão. Por volta do ano de 445 a.C., com Neemias, os muros da cidade de Jerusalém já estavam reconstruídos e uma reforma social ampla e profunda estava acontecendo. Ou seja, as pessoas que voltaram contaminadas, Neemias, como o texto fala, que ele era o Tissarta, ou seja, uma espécie de governador investido de algum poder. Ele já havia conseguido fazer uma mudança social bem profunda naquela região. Já estava ensinando o povo a ter algo que parecesse ou que se aproximasse à vontade de Deus anos atrás, como anos atrás. Amém? Então nós seguimos aí e nós chegamos até o ano de 428 a.C., quando Esdras chega. E aí nós chegamos no capítulo de número 8, a qual nós lemos. Bom, ambientando neste contexto, podemos passar a dissecar o texto e fazer uma aplicação para os dias atuais. Podemos verificar que o contexto apresentado, meus irmãos, é de um tempo de reconstrução, onde o povo escolhido passava por grande desalento, não muito diferente dos dias atuais. Nós podemos fazer um paralelo que hoje nós vivemos uma reconstrução, e aí eu coloco entre aspas, nós passamos por uma reconstrução onde nós vivemos contaminados por aquilo que está ao nosso redor. O mundo cristão tem sido bombardeado de informações a qual nos afasta da vontade de Deus. E não era diferente daquela época. Aquelas pessoas que estavam ali, o povo escolhido, passava por um grande desalento. Não muito diferente, como eu disse, dos dias atuais. Mas eles passaram cativos por 70 anos no cativeiro babilônico. E agora estava em transição, em uma nova realidade. Estavam libertos do cativeiro, mas com sérios problemas. Por quê? Porque eles voltaram e encontraram a sua terra totalmente devastada. A promessa que Deus havia feito e cumprido, dado a eles uma terra que mana leite e mel. Mas devido à dura cerviz daquele povo, Deus permitiu que eles fossem levados cativos. E o texto que nós lemos nos mostra que, ao eles voltarem, eles começaram a entender e sentir a necessidade de aprender a vontade de Deus. E aí começa a luta
pessoal de cada um. E quando nós vamos aplicar isso para os nossos dias, há uma premente necessidade e vontade das pessoas quererem aprender a vontade de Deus, viver a vontade de Deus, estar próximo de Deus, vontade de se aproximar, de entender a vontade de Deus. E quando nós começamos a analisar o texto de Neemias, já no versículo de número 1, nós podemos observar que o povo se ajuntou no 7º mês. O interessante é que as Sagradas Escrituras, nada é por um acaso, meus irmãos. Veja que existia um mês, teve um tempo. Eles passaram por 70 anos cativos. E aí chegaram na terra, encontraram ela devastada. Ao redor deles, amigos, entre aspas, não amistosos. Mesmo sendo libertos, eles eram inseridos e sempre atacados pelos assírios, porque eles deviam a obediência aos assírios. Eles estavam libertos do cativeiro, mas ainda continuavam subjugados pelos assírios. Veja bem, se há alguma diferença de nós. Talvez nós não conseguimos perceber, mas ainda assim, mesmo estando libertos, a Igreja Santa, sendo libertos do cativeiro, nós ainda continuamos inseridos em um mundo onde nós temos que obedecer muitas das vezes preceitos que não nos agradam. Mas voltando para o texto, aquele povo procurou já no versículo 1 em diante, que do texto que nós lemos, as pessoas sentiram a necessidade de procurar em um tempo determinado. O texto diz 7º mês. Eles chegaram e pediram para que Esdras lesse a lei para eles. E o interessante, queridos, que a partir do verso 2 e 3, vai nos falar que Esdras trouxe o livro. Nós vamos ficar surpreendidos. Sabe por quê, meus queridos? Porque ali tinha homens, ali tinha mulheres e ali tinha sábios. E Esdras, que era o responsável pelas escrituras, ele subiu em um local de destaque, diz o texto. E eu não vi nenhum daquelas pessoas, ou pelo menos eu não conseguia encontrar no texto bíblico, pessoas que rechaçassem a Esdras por ter se colocado em um ponto mais alto. E o interessante é que aquele homem não estava sozinho. Tinham pessoas à sua direita e tinha pessoas à sua esquerda. Pessoas que também entendiam das Escrituras. E quando nós seguimos o texto, nós podemos entender que o motivo disso tudo. Ele estava em local de destaque porque ele precisava ter visto. E quando nós vamos dissecar para nós entendermos a situação, aquela época não tinha microfone, aquela época não tinha a acústica que nós temos dos ambientes, mas ele se colocou em local de destaque para que as pessoas pudessem ouvir. Mas aí eu já começo a fazer um paralelo para que nós possamos entender um pouco mais do que está acontecendo nos nossos dias, e que às vezes nos assombra. Aquelas pessoas não questionaram a Esdras porque ele estava em local de destaque. Eles queriam apenas aprender a palavra de Deus. E quando nós chegamos nos nossos dias, muitas das vezes nós questionamos os nossos líderes por que eles se colocam nos púlpitos, por que eles se reúnem com outros líderes em locais de destaque. Mas eu aqui não estou fazendo apologia àqueles que impingem uma autoridade que não seja bíblica. Mas aquele povo queria apenas aprender a palavra de Deus. Eles não questionavam. Eles estavam ali para aprender a palavra de Deus. Que nós possamos chegar em nossos ambientes em dias marcados. Tem dias, desde aquela época, tem locais marcados. Eles não foram em qualquer lugar. O texto fala que eles estavam chegando no 7º mês
E estando os filhos de Israel na sua cidade, todo o povo se juntaram como um só homem. União. E depois o texto vai falar que eles estavam num local chamado Poço das Águas, ou seja, tinha um local pré-determinado para eles se reunirem. Querida igreja do Senhor, aqui já começa a quebrar a situação dos desengrejados, aqueles que falam que não precisam estar em local nenhum, porque o texto vai falar que eles estavam homens, mulheres e sábios, como um só homem, ou seja, união, comunhão de desígnios para aprender a palavra de Deus. E o texto bíblico fala que eles, ao ouvir Esdras louvar ao Senhor, eles agradeceram a Deus e disseram amém, não apenas um amém, ou seja, assim seja duas vezes. E o texto vai falar que eles levantaram as mãos para os céus, se prostraram e se colocaram o rosto em terra. O interessante, meus amados irmãos, que aquelas pessoas, eles demonstravam reverência ao aprender a palavra de Deus, ao ouvir a palavra de Deus. Eles se renderam a Deus com as mãos estendidas aos céus e mostraram àqueles que estavam presentes um ao outro, que estavam de mãos abertas para receber a palavra e para que Deus pudesse abençoar e perdoar os seus pecados. Reverência. E depois eles se prostraram, diz o texto, e colocaram a face em terra, reconhecendo a sua pequenez e mostrando que, na verdade, eles haviam errado e que eles estavam entendendo a vontade de Deus e entendendo que mesmo aqueles sábios, eles se prostraram, reconhecendo que eles vieram do pó e que eles eram a primazia da criação, eles eram a coroa da criação, melhor dizendo, eles não eram a primazia, eles eram a coroa da criação, mas eles não eram a primazia da criação. Primeiro criou os céus e a terra, e depois criou o homem para habitar nela, como coroa da criação, mas não a primazia da criação. Eles reconheceram que Deus primeiro fez a terra para eles habitarem, para dar a provisão a eles, mas que eles eram pó, que eles eram uma criatura que precisavam do fôlego de vida. O interessante é que o texto bíblico, a partir dos versículos 5 e 6, vai nos mostrar. Às vezes nós precisamos de reconhecer a nossa pequenez, meus queridos irmãos. Às vezes nós precisamos estar diante de Deus, levantar as mãos em sinal de rendição. Às vezes as coisas não mudam em nossas vidas porque nós achamos que nós somos maiores. Às vezes nós achamos que sem nós nada vai acontecer. E é por isso que às vezes nós lemos os textos bíblicos e às vezes nós tentamos viver como cristão, mas nada muda em nossas vidas. Nós não saímos do cativeiro e muito menos do deserto. Nós permanecemos porque nós fazemos como o povo israelita. Muitas das vezes nós não reconhecemos a nossa pequenez, mas no momento em que esse povo reconhece que estavam errados nos seus andares, nos seus procederes, as coisas mudaram, isso em toda a história do povo de Israel. E quando nós chegamos do meio para o final, nós podemos entender que o povo estava ouvindo a Esdras, mas tinham outras pessoas, outros homens no meio do povo, ensinando e fazendo-os entender as Escrituras. Às vezes, nossos líderes nos ensinam, querem nos ensinar. Às vezes marcam trabalhos de ensino. Às vezes nós preferimos entrar na internet e acessar coisas que não edificam, ao passo que há vários líderes cristãos que estão ensinando, estão apontando, mas nós não seguimos, preferimos andar uma vida devoluta, ouvindo coisas que não edificam,
vendo coisas que nos levam ao pecado, vendo coisas que nos retornam para o cativeiro. Porque quando nós voltamos, queridos irmãos, para os textos bíblicos, nós vamos ver que muitos daqueles israelitas que foram levados cativos se acostumaram tanto com a Babilônia que eles não quiseram voltar para a terra prometida. E muitos dos nossos assim estão fazendo. Então, quando nós chegamos ao versículo de número 10, o povo é orientado a parar de prantear, a parar de chorar, porque eles haviam entendido, porque haviam homens que estavam explicando e eles entenderam os desígnios de Deus na vida deles. Eles entenderam o que a lei de Deus estava direcionando. Eles entenderam o querer do nosso Deus. E ali eles pararam, eles passavam a prantear, passaram a chorar. Meus irmãos, e aí vem uma coisa maravilhosa. Foi dado a eles uma ordem: parem de chorar, parem de prantear. Ou seja, vá, comam as gorduras, bebam, sejam felizes, façam festas, porque vocês foram verdadeiramente libertos. Mas voltando de novo no verso 1 ao 3, nós vamos ver que estavam todos ali juntos como um só homem, ou seja, unidos. E aí o texto vai repetir uma das vontades primordiais que o nosso Deus quer para nós. Primordial. Vai falar assim: olha, alimente-se, beba, come as gorduras, bebam, mas não esqueça daqueles que não têm provisão. Maravilhoso, né? Você pode reconhecer esse Deus, você pode viver com Ele e participar das benesses desse mundo, mas você não pode esquecer do teu irmão, você não pode esquecer das pessoas que precisam da tua ajuda. E eu aqui não estou fazendo apologia a ajudar aqueles preguiçosos, porque a própria Escritura condena os preguiçosos, mas aqueles que não têm, verdadeiramente não têm. E quando nós seguimos nos textos bíblicos, agora nós viajando por toda a Escritura, porque nós temos que fazer uma hermenêutica geral da Bíblia Sagrada, eu convido aos irmãos a verificar o quão bom é estar junto dos irmãos. Porque quando nós navegamos pelas Escrituras, nós chegamos no Salmo de número 133 e o verso de número 1 que vai falar: oh, quão bom e quão suave é que os irmãos vivem em união. Deus sempre quis que nós vivêssemos em união, em comunhão de desígnios. Qual que é os desígnios que Deus nos quer? Que nós o adoremos, que nós o seguimos, que nós estejamos juntos, em comum união, em uma comum união. Não juntos e se digladiando, mas juntos em um só propósito, que é o reino dos céus. Outro ponto no conteúdo proposto em que as Escrituras nos ensina é que não devemos julgar as pessoas. Aquele povo lá do livro de Neemias, o povo israelita, eles estavam voltando e estavam todos carregados de costumes que talvez não agradava, ou melhor dizendo, não agradava a Deus. Eles haviam aprendido várias coisas, tanto é que eles sentiram necessidade de ouvir a palavra de Deus. E teve necessidade de pessoas ensinaram a eles, e logo eles recebendo aquela palavra, eles passavam a prantear. Mas o interessante é que a Escritura não fala que eles se julgavam uns aos outros, mas eles receberam com avidez a palavra de Deus e seguiram os caminhos, e os próprios líderes os falaram: parem de chorar e cuidem um dos outros e sejam felizes. Eles já estavam reconstruindo. E se nós seguimos lendo aquele livro, nós vamos ver que no capítulo de número 9 do livro de Neemias, eles arrependem e eles professam confissões, reconhecendo o poderio de Deus e reconhecendo as suas mazelas. É muito bom a gente entender as Escrituras. Então, uma das coisas que o nosso Deus não quer que nós façamos é que nós não julguemos uns aos outros,
mas que nós ensinemos a palavra uns aos outros. É o que o texto está nos dizendo. Porque quando nós chegamos na nova aliança, lá em Mateus no capítulo 7, verso de número 1, a palavra de Deus vai falar: não julgueis para que não sejam julgados. Porque nós também temos as nossas mazelas, eu tenho as minhas mazelas. Então a Escritura vai nos falar que nós não podemos acusar, nós não devemos acusar, mas fala para nós pregarmos o Evangelho. Na nova aliança a qual nós vivemos, na era da graça, nós podemos ver lá em 2 Timóteo capítulo 4, versículo 2, que vai falar: pregues a palavra antes a tempo e fora de tempo. Ou seja, podendo pregar, você pregue. Não podendo pregar, você pregue, mesmo que seja com as suas ações. Seja de noite você prega, seja de dia você pregue. Mas não o teu evangelho, mas o evangelho de Cristo, que edifica, que liberta, que salva e que leva para o reino dos céus. E quando nós seguimos a palavra, nós podemos pregar, nós podemos falar, nós podemos até exortar. Mas o que nós não podemos é apontar por apontar. Porque a segunda parte desse verso que eu disse, que está lá em 2 Timóteo capítulo 4 e o verso de número 2, ele vai falar: redargue-as, repreenda, exorte-as com toda longanimidade. O que é isso? Com calma, com tranquilidade, com serenidade. Você pode falar, você pode mostrar o caminho, mas você não deve julgar. E isso é muito difícil de se fazer, diga-se de passagem. Mas é o que o texto bíblico nos orienta. Então nós temos que ser longânimo. Agora, e se você estiver pregando e essa pessoa não receber e não quiser? Você deixa para lá? Você não conversa mais com essa pessoa? Você deixa como está? Será assim como nós devemos tratar? Tratar com indiferença? Bom, lá em 1 Timóteo, ainda no capítulo de número 2, e o verso de número 1 vai falar assim: antes de tudo, recomendo que se façam súplicas, orações, intercessões e ações de graças por todos os homens. Mas não fala para nós fazermos isso só para as pessoas boazinhas que recebem as Escrituras, que recebem a palavra de Deus, que nos ouvem. Não, ela está falando para todos os homens, bons e maus. Com certeza, entre aquele povo que estava lá ouvindo Esdras, o texto da inicial, que está lá no livro acreditado a Neemias, no capítulo de número 8, a palavra de Deus fala que todos estavam ali. E as pessoas que ajudavam a ensinar, ensinava todo o povo, inclusive os sábios. E aqui eu passei desapercebido de fazer menção dos sábios. Os sábios estavam ali, ou seja, pessoas letradas, conhecedores talvez de outras ciências, mas estavam ali. Às vezes há pessoas que vão nos ensinar a palavra de Deus que talvez não tenham o grau de escolaridade, não tenham o conhecimento que nós temos, mas ele está falando no nome do Deus Todo-Poderoso. Ouça ele, amém? Ouça ele. Mas voltando para a nova aliança, o interessante é que não para pedir para que nós possamos orar por todos. A palavra de Deus ainda é mais incisiva quando nós falamos do amor de Cristo e às vezes as pessoas se levantam contra nós, não é assim? E aí nós vamos lá em Romanos capítulo de número 15, versículo de número 1, que vai nos dizer: ora, nós que somos fortes, devemos suportar a fraqueza dos fracos e não agradar a nós mesmos. Suportar os fracos é a nossa obrigação. Se nós cremos que nós temos a verdade, o nosso dever é suportar. Suportar. Quando nós falamos em suportar, é aguentar a carga. Aguentar aquilo que muitas das vezes nós não queremos. E é por isso que fala para nós não agradar a nós mesmos. Porque a vontade, quando as pessoas se levantam, é a gente deixar, largar ou até mesmo revidar. Não é assim?
Mas para que possamos entender melhor e aplicar tudo isso, devemos também entender que não devemos acreditar e repassar tudo que nos é ensinado. Sabe, meus irmãos, nos tempos atuais, como eu disse, muitas das vezes nós preferimos seguir as pessoas das redes sociais que falam muitas coisas que não edificam. Aqui também eu incluo muitos que falam que são cristãos, que têm ensinamentos errôneos, que nos apontam para um evangelho em que tudo pode e que costumam dizer que não tem nada a ver isso, não tem nada a ver aquilo. Mas, além de muitos textos básicos bíblicos que nós podemos aqui colocar, há um em especial que me chama muito a atenção, porque as pessoas que foram descritos nesse texto falam que eles ouviam de tudo. Tudo que chegasse para ensinar eles ouviam, mas eles não acreditavam antes de certificar nas Escrituras se aquilo era mesmo assim. Se você tem uma personalidade cristã já formada, se você já tem o conhecimento que o Deus único e suficiente é Ele para você, a sua força e sua fé, nós podemos ver de tudo, ouvir de tudo, mas nós não podemos carregar tudo para o nosso coração. Veja o que fala lá em Atos, no capítulo 17, o verso de número 11. Ora, estes eram mais nobres do que os de Tessalônica, porque receberam a palavra com toda avidez, examinando diariamente nas Escrituras para ver se essas coisas eram mesmo assim. Esse texto está inserido no contexto bíblico em que Paulo ensinava e passou pela cidade de Tessalônica. E Paulo ensinou ali, e lá em Tessalônica eles ouviram e simplesmente acreditaram, quem tinha que acreditar, enfim, e foram viver a vida de cada um. Mas quando chegou na cidade de Bereia, os bereanos, eles ouviram com avidez, prestavam bastante atenção. Mas quando terminava a leitura dos textos, as explicações, eles não traziam para o coração de imediato. Todos os dias, ou seja, diariamente, eles analisavam o que era ensinado ali nas Escrituras, para ver se era mesmo assim. E é assim que nós devemos fazer, é assim que nós devemos aplicar, é assim que nós devemos nos atuar. E nós temos que entender isso, para que a nossa vida comece a melhorar, para que nós possamos entender o que Deus quer de cada um dos cristãos. Nós temos que voltar para as Escrituras, não para o que o homem fala de fato e de direito. Nós temos que ouvir o que o homem fala, mas nós devemos vir e dar crédito às Escrituras. Era o que os bereanos faziam. As Escrituras ainda nos ensinam a termos sabedoria em falar a verdade. Não é sair falando a verdade como você quer. Não é apontando da forma que nós queremos. Não é mostrando da forma que nós queremos, exigindo. Não. Deus nos quer que nós sejamos racionais como Ele nos criou. Quando nós vamos para as Escrituras, nós vemos um exemplo clássico, o de próprio Shaul, ou de Paulo, o apóstolo Paulo, impelido pelo Espírito Santo. Ele ensinava a idólatras, pessoas que tinham grande conhecimento de ciências, outras que não a teologia, mas que também embreavam pelo mundo teológico pagão e que tinha bastante conhecimento esotérico, principalmente. Quando Paulo ousou a pregar aos idólatras, ele usou uma estratégia para que ele pudesse continuar e tendo acesso a eles. Lá em Atos, no capítulo 17, os versículos 22 e 23,
A palavra vai nos dizer, e estando Paulo no meio do Areópago, disse: homens atenienses, em tudo vos vejo um tanto supersticiosos, porque passando eu vendo os vossos santuários, achei também um altar, eu que estava escrito, ao Deus desconhecido. Esse, pois, que vos honrais, não o conhecendo, é o que eu vos anuncio. Veja bem, Paulo não chegou para aquelas pessoas apontando todas aquelas estátuas que estavam espalhadas naquele recinto e saiu falando para eles: olha, vocês são hereges, olha, vocês estão errados, olha, vocês é isso, vocês é aquilo. Não, ele não fez isso. Por certo, por ser pessoas muito atenciosas e reconhecidamente por todos pessoas importantes, se ele fizesse isso, com certeza ele seria tirado. Mas ele ousou, porque uma daquelas estátuas não tinha nome, estava ali Deus desconhecido. Ele usou aquilo ali para poder mostrar para aquele povo que o Deus que ele pregava era justamente aquele que eles desconheciam. Ele não estava falando para aquelas pessoas continuar na idolatria. Ele usou aquilo que estava próximo a ele para poder mostrar para eles que tinha um Deus que eles ainda não conheciam, que era o verdadeiro. Deus não quer que a palavra dele seja usada por nós para causar desalento, mas para trazer a verdade. Quando nós vamos lá em Romanos, capítulo de número 12, ele vai falar para nós, o texto bíblico vai nos falar, que é para nós apresentar os nossos corpos em sacrifício vivo, que é o quê? Um culto racional. Culto é o quê? É um serviço, é um trabalho. Nós temos que pensar, até para nós pregarmos, nós temos que pensar, para que nós possamos fazer e ter aquilo que tive e teve e tem entre o povo de Deus. Quando nós voltamos lá no texto de Neemias, que foi o base, fala que o povo estava junto como um só homem. Deus quer a união do teu povo. E aqueles que são pretensos a fazer parte do povo, Deus quer que eles venham e participem dessa união. Então é por isso que nós temos que ter a sabedoria de falar do Evangelho, não para dividir, mas para unir. Quando entendemos a palavra de Deus, não seguimos enganadores e a comunhão com Deus e homens passa a fazer parte de nossas vidas e o reino de Deus cresce. Veja bem que a união ela é tão favorável ao crescimento do reino de Deus quando nós vemos a igreja primitiva nascer. Lá em Atos, no capítulo de número 2, né, nós podemos ver a partir do verso de número 1, que as pessoas que receberam o revestimento com o Espírito Santo, que receberam essa dádiva, eles estavam juntos orando. Nós vamos ver que quando eles foram cheios do Espírito Santo, quando eles receberam a virtude do Espírito Santo ali, houve um grande reboliço. E aquelas pessoas que estavam de fora acharam até que eles estavam bêbados. Mas Pedro, saindo ali, pregando para aquela multidão, mais de 3.000 almas receberam aquela palavra e se converteram ao cristianismo. Vejam que quando tem a união para orar, há crescimento no reino de Deus. Quando há união, as pessoas, como lá em Neemias, reconhecem a sua pequenez e se volta para os caminhos do Senhor. E lá no Novo Testamento, da mesma forma, quando o povo se uniu novamente, o reino de Deus cresceu. E o interessante é que quando nós seguimos aquele texto e nós chegamos lá no versículo de número 42, nós podemos entender claramente o que isso faz. Porque o texto fala que o povo continuou na doutrina apostólica, unânimes em um só propósito,
orando, indo aos cultos diariamente, ou seja, se reunindo diariamente, partindo o pão, dividindo seus bens e por final o que diz? Todos os dias cresciam aqueles que iam sendo salvos. Meus irmãos, às vezes eu me pego a perguntar, por quê? Por que não conseguimos mais ver as maravilhas que víamos antigamente em nosso meio? Por que às vezes nós desprezamos tanto o ensino bíblico? Porque nos cultos chamados cultos de doutrina ou cultos de ensino, não sei como que chama na sua igreja, há sempre um número menor de pessoas nas escolas bíblicas dominicais, mas na nova aliança o Espírito Santo nos chama atenção, porque quando nós navegamos nas Escrituras e chegamos lá em Hebreus no capítulo 5, verso de número 2, ela vai falar: porque devendo já ser mestres pelo tempo, ainda necessitais de que vos torne a ensinar quais sejam os primeiros rudimentos das palavras de Deus. E vos haveis feito tais que necessitais de leite e não de alimento sólido. Quando nós não entendemos bem as Escrituras, além de seguir ventos de doutrinas, nós não conseguimos ouvir a verdade. Quando nós nos tornamos crentes superficiais, quando nós nos tornamos cristãos superficiais, nós não conseguimos alimentos sólidos. E aí nós acabamos perecendo. E aí tem poucas pessoas para estar do lado direito e do lado esquerdo de Esdras. Quando ele lia, tinha pessoas do lado direito e do lado esquerdo dele para ajudar a ensinar o povo. Leia atentamente aquele texto e os irmãos vão ver quantas maravilhas tem ali. Mas o interessante, querida igreja, a vontade de Deus é que todos nós sejamos capacitados para levar a sua palavra à frente e capazes de suportar alimentos sólidos. Procuremos entender e aplicar a palavra que salva, liberta e leva para o céu. Nós temos que entender tudo isso, porque na verdade a palavra de Deus, ela é clara. Ela quer que todos nós, que todos os homens sejam salvos, todos sejam salvos. É a vontade do nosso Deus que todos os homens sejam salvos. E para isso Ele quer nos usar. Deixa Ele usar você. Quando nós vemos a vida de Cristo, nós vemos que Ele crescia não só na estatura, não só na graça, não só no conhecimento, não só perante Deus e não só perante os homens. Jesus Cristo, ele veio à terra para nos mostrar que o cristão, ele deve seguir o rumo da vida de uma forma equânime, não muito uma coisa e não muito outra, mas dentro de um equilíbrio, porque é a vida dele mesmo que nos mostra. Lá no Evangelho que segundo escreveu Lucas, no capítulo de número 2 e o verso de número 52, vai falar que ele crescia em estatura, em graça e em conhecimento diante de Deus e diante dos homens. A vontade é de usar você. Seja um cristão verdadeiro e genuíno. E lembre-se, não tomem tudo que ouve como verdade absoluta. Sejam todos como os bereanos, aqueles que moravam na cidade de Bereia. Ouça tudo com avidez, examinando diariamente nas Escrituras para ver se é mesmo assim. Curta, se inscreva, ative o sininho e compartilhe. Deus abençoe, em nome de Jesus.